E aí, amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje, nós estamos aqui começando a nossa semana do primeiro simpósio do Cangaço na Literatura, que vai de hoje, segunda-feira, até sexta-feira aqui no canal. Então, hoje nós vamos começar com a palestra do Luiz Rubem sobre a catalogação dos livros, dos jornais antigos. Nós teremos a palestra do Dr. Leandro Cardoso, que falará sobre a medicina do cangaço. E também hoje nós teremos a palestra, para encerrar essa noite, de Maria Quitéria, minha querida amiga Quitéria. Todos são meus amigos, mas Quitéria é muito especial, neta do Antônio Silvino, falando sobre a herança do cangaço. Então, fiquem ligados, porque no final das palestras nós teremos sorteio de livro, viu? E só estamos começando. Valeu, gente! Estamos fazendo as comemorações dos 4 anos do nosso canal Cangaço na Literatura. Então, fiquem aí todos vocês com a nossa primeira noite de palestras do nosso simpósio. Valeu, gente! Parabéns, Robério, parabéns ao Cangaço na Literatura. Meu nome é Luiz Rubem. Eu vou fazer uma pequena explanação sobre catalogação de jornais e principalmente no meu trabalho que se refere ao cangaço, a vida de Lampião, começando em 1920 até 1938 e também prosseguindo até a morte de Curisco em 1940. Eu quero dizer que eu não sigo nenhuma norma científica, O que eu fiz sempre foi ir para bibliotecas, no início, começando no ano 2000, e lá eu encontrei o que eu procurava. Os jornais eram encadernados, eram jornais catalogados pela própria biblioteca, tanto a dos Barris, que fica em Salvador, quanto a Biblioteca Estadual, fica de Pernambuco, e também fiz algumas passagens através de amigos e pessoas que eu pedi que fosse lá na biblioteca de Sergipe e Alagoas, e que me desse um levantamento do que tinha lá do cangaço para poder fazer uma pesquisa, Já estou com 14 livros publicados e todos esses 14 livros são referentes ao que eu encontrei nos jornais. Os jornais me deram uma visão da época, do local onde Lampião estava atuando. Na década de 20, a gente usa os jornais praticamente de Pernambuco, que foram os jornais que fizeram maior cobertura sobre a passagem de Lampião nesse período, que ele atuou nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Até 1928 ele esteve nessa região geográfica do Nordeste, atuando, tendo participações de conhecimento nacional, como foi a patente dele que ele recebeu lá em Juazeiro em 1926, e teve também uma repercussão após a invasão que ele fez a Mossoró. Esse período, Lampião foi muito divulgado nos jornais. Acho que não teve jornais no Brasil que não tenha publicado uma matéria que refere-se a esse assunto. Lampião teve notícias com o nome dele a partir nos jornais, A partir de 1922, no jornal aqui próximo aqui de minha residência, na cidade de Delmiro Gouveia. Eu estou aqui falando de Paulo Afonso, na Bahia, Em julho de 1922 sai no Correio da Pedra a matéria divulgando o assalto na casa da Baronesa de Água Branca, que é uma cidade também próxima de Delmiro e também de Paulo Afonso, onde surge o nome dele pela primeira vez, Lampeão, escrito com E, e não como ele é apelidado, com I. Então eu observei que desse dia em diante o nome de Lampião, eu acho que não passava uma semana que a imprensa não fizesse uma referência à sua atuação como cangaceiro. Se os jornais não tivessem notícias, às vezes
Eu já vi jornais do Espírito Santo mesmo que eles divulgavam manchetes enormes sobre a atuação do Lampião, sobre coisa, mas quando eu abri dentro os conteúdos, não tinha nada sobre o assunto, só tinha as manchetes, devia ser para vender, né? Que Lampião era notícia e vendia bastante jornais na época. Depois de 2008, 2009, eu comecei a ter acesso à Biblioteca Nacional, que é digital. Essa biblioteca realmente me economizou muito. Você não sabe quanto eu gastava para ir para Salvador, para Recife, para Aracaju, para Maceió. E às vezes eu paguei até algumas pessoas para fazer isso para mim, porque era mais barato fazer uma pessoa ir do que eu ir, porque eu tinha meus afazeres como trabalhador, né? Tinha que trabalhar e não podia perder meu tempo ainda procurando uma coisa que eu tinha dúvida se eu ia encontrar ou não. Então eu arriscava que a pessoa fosse e era fácil. Todas as vezes que as pessoas foram realmente encontraram bastante assunto sobre Lampião. A Biblioteca Nacional é facílima de ter acesso a ela, né? Pois ela usa um sistema que qualquer pessoa que tiver internet só é digitar o nome Biblioteca Nacional, é Hemeroteca. Você entra lá numa página e essa página você bota a ocorrência, geralmente você procura o jornal, depois você procura a data que você quer e depois você bota a ocorrência, que é a palavra-chave. Geralmente a palavra-chave é Lampião, boto com E. Lampião com E aparece quase todas metade das edições aparece o nome de Lampião. Às vezes é um Lampião de gás, mas 90% é Lampião, o Virgulino Ferreira da Silva. Então, isso me deu um grande tempo assim, impressionante. Os jornais tudo catalogado, você vai pela ocorrência, vai tranquilamente, você acha o que você quer. Então, para quem quer pesquisar o cangaço hoje, tem que apelar para esse tipo de informações, para esse tipo de notícias que tinha sobre o referido personagem. Pois hoje você ou vai nos livros, hoje tem uma quantidade enorme de livros publicados, mas eu mirei meus trabalhos, meus livros em cima do que os jornais publicavam. Eu faço de forma por época, né, cronologicamente, né? Eu fiz um livro Lampião antes de ser capitão, quer dizer, ele foi capitão em 1926, eu peguei os jornais de 20 até 26, até fevereiro de 26, e fiz com esse título, Lampião antes de ser capitão. Logo após esse período de 26, até fevereiro de 26, eu fiz 26 o ano de 26, todas as matérias que tinham nos jornais do Brasil, aí tinha muita matéria, pois Lampião recebeu a patente de capitão e a oposição a Arthur Bernardes falou que ele estava legalizando um bandido nas tropas legalistas, né, chamando de Lampião legalista, tal, fazendo uma provocação enorme nos jornais do Rio de Janeiro, principalmente, e era reproduzido no país todo. Então veio o ano seguinte, que foi o ano de 27, que foi um ano que tem muita matéria. Rapaz, é impressionante como você acha matéria sobre Lampião em 1927, principalmente porque ele foi derrotado lá em Mossoró. Ele não conseguiu entrar na cidade, embora o roubo que ele vinha fazendo lá, antes de chegar a Mossoró, eu acho que não chegava aos 400 contos que ele queria, mas pelo menos 25% desses valores, eu acho que ele deu o total do que ele amealhou nas comunidades que ele invadiu, nas pequenas cidades, nas fazendas e nos raptos, né? Que ele raptou as pessoas também, exigindo quantias assim enormes, tal, por cada pessoa que tinham que pagar. Umas pagaram, outras não, e foram até o Coronel Gugel foi devolvido à família sem ter pago a quantia de mais de 15 contos de réis que ele pediu, entre 15 e 20 contos de réis que ele pediu para a família do Coronel Gugel, lá de Mossoró, para ser posto em liberdade. Esse ano foi um ano também problemático para ele, né? Porque ele começou a ter sido uma perseguição muito forte, a imprensa começou a fazer cobertura, contava até o número de cangaceiros que fazia parte do grupo dele, era divulgado,
foi visto com tantos, foi visto com tanto. Em 28 foi divulgado assim que ele estava com 14, depois foi divulgado quando ele entrou na Bahia, eles sabiam que o Lampião tinha 5 homens só, com ele era o sexto. Então quando ele entrou na Bahia em 1928, a imprensa toda já estava divulgando. 3 dias depois, 2 dias depois, eu tenho matéria dos jornais que publica a presença do Lampião já no nordeste da Bahia, né, em contato com o coronel Petronilo de Alcântara Reis, e daí em diante ele começou a crescer seu grupo, mas a imprensa continuou fazendo cobertura das suas atuações. Então os jornais não precisam nem você ter o trabalho muito de procurar, será que tem alguns jornais? Não, não é todos os jornais, rapaz, já é de norte a sul do país. Eu encontrei jornais do Rio Grande do Sul ao Acre, que publicavam alguma matéria sobre Lampião. Isso, em 30, ele já aumentou o número de cangaceiros dele para 20, né? E depois, para você ver, no período de 30 até a morte dele, 38, a quantidade de matéria de jornais assim é uma coisa assim impressionante. É impressionante. Eu mesmo vai sair algumas fotos, alguma filmagem aí que eu fiz, mostrando o que eu cataloguei e que eu organizei assim de forma assim que cada livro meu eu tinha que pegar o ano, todos os jornais, desses jornais eu ia ver quais eram as matérias que não eram repetidas e pegava as matérias mais interessantes, aquelas que davam mais precisão ao fato, né? E de 30 até 38, em 38 eu fiz um livro chamado Notícias sobre a Morte de Lampião, né? Que faça um levantamento de como a imprensa cobriu, principalmente a imprensa baiana. A imprensa baiana recebia os telegramas aqui partindo de Piranhas e as notícias foram republicadas, esses telegramas, né, foram republicados pelos jornais, principalmente os jornais do Rio de Janeiro. À noite é o mais destacado, que depois mandou até correspondente e tal. E esses jornais você encontra com facilidade hoje, porque a Biblioteca Digital do Rio de Janeiro, né, a Biblioteca Nacional está aberta às pessoas de forma remota, né? Você pode estar em sua casa, você vai ligar, tem na internet, facilmente você acessa. Então eu posso dizer a vocês que eu não fiz uma catalogação anterior ao meu trabalho. Eu vou fazendo o trabalho e vou fazendo a catalogação. Quer dizer, meus livros são publicados em cima do que os jornais publicaram. Eu seleciono as matérias, quase todas, pouquíssimas, são coisas assim muito genéricas, assim, que não fala local, não fala nada, eu não costumo colocar, mas às vezes eu situando, quando ela se situa em uma coisa eu coloco, embora não seja uma matéria de destaque, mas eu coloco. Então os livros saem com mais de 400 páginas, porque é o que eu encontro. Eu só não faço a repetição das matérias para evitar que seja chato para a pessoa ler, né? Então, Robério Santos, eu aqui agradeço a sua generosidade de ter me chamado para participar desse seminário, e parabéns mais uma vez ao Cangaço da Literatura, que eu não deixo de assistir todas as vezes que você publica, que quase que diariamente você publica, dia sim, dia não você está publicando. Um forte abraço para você e para essa comunidade enorme que você tem. A última vez que eu vi tinha mais de 250 mil inscritos, né? Meus parabéns pelo seu trabalho, e isso incentiva a gente que pesquisa para que continuarmos, porque o trabalho é duro, viu? Eu nessa pandemia eu consegui fazer, publiquei 2 livros e já estou terminando um, já está já no finalzinho. E um grande abraço a todos. Olá, amigos do Cangaço na Literatura. Gostaria de saudá-los e
agradecer aqui o convite que o Robério me fez para estar participando desse simpósio e parabenizar todos vocês por estarem aqui prestigiando. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cangaço e medicina, né? Que foi tema de um livro que eu escrevi em 2005 em parceria com Antônio Amaury Corrêa de Araújo, e nós fizemos uma reimpressão aproximadamente 10 anos depois. E na época a gente intencionou fazer esse livro para tentar dar uma contribuição, fazer alguma coisa diferente, né? Tentar acrescentar de alguma forma ao que já se havia escrito sobre esse assunto. E para não chover no molhado, ficar falando da biografia de Lampião, a gente resolveu fazer um livro que enfocasse aspectos médicos do cangaceirismo, exatamente esses episódios analisados por uma ótica científica, né? Uma ótica da ciência médica. Mas depois a gente volta a falar alguma coisa do livro, mas eu queria dizer inicialmente que falar um pouco sobre a medicina, até para a gente contextualizar o que a gente está falando, né? Que desde que o homem é homem, desde a aurora da humanidade, que as pessoas, o ser humano, ele tenta se curar de eventuais doenças, abrasões, lesões, e também curar o seu próximo, né? As pessoas próximas, as pessoas com quem ele convive. Isso desde a aurora da humanidade. Numa das ocasiões em que eu visitei a Serra da Capivara, num dos paredões lá, eu fiz uma foto. Essa foto é de uma pessoa, de um trabalho de parto, com alguém auxiliando, né? Muito provavelmente, talvez fazendo a manobra de Christelé, que é uma manobra que se colocava o antebraço no fundo ali da barriga da parturiente para tentar auxiliar a expulsão do feto. Essa manobra ela é proscrita hoje, não se faz mais. Por quê? Porque há risco de ruptura do útero, do fundo do útero. Então essa manobra não se faz mais, mas se fez durante muito tempo. Então nessa imagem, no paredão da Serra da Capivara lá, uma imagem provavelmente de 12 mil anos atrás, você vê uma pessoa auxiliando a outra num momento difícil, num momento de estresse, num momento em que ela precisaria de um lenitivo, de alguém que a ajudasse a passar por aquela situação. Uma outra cena que eu flagrei na Serra da Capivara, nos paredões, foi uma cena que é muito recorrente lá, que são pessoas carregando uma planta, como se fosse uma folha ou uma planta. E isso, inclusive, foi tese de doutorado do professor Guilherme Medeiros, da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, em que o professor Guilherme estudou o que poderia ser, o que isso poderia estar representando. E uma das possibilidades seria isso se tratar do ritual da jurema. A jurema é uma planta do sertão, onde se encontra muito facilmente a jurema preta, né? Em que os nativos, né, as pessoas que viviam naquela época, naquela região, eles faziam uma espécie de ritual, faziam uma bebida extraída dessa planta, da jurema, e o pajé, ou algumas pessoas designadas naquela comunidade, tomavam aquela bebida e tinham, digamos assim, uma consciência alterada, uma alteração de consciência, uma expansão de consciência, seja como for, e que poderiam ter percepções ou entrar em contato com seus antepassados, com os espíritos, e para poder saber onde deveria caçar, o que deveria fazer, como deveria buscar cura de determinada doença ou algum problema que estivesse afligindo aquela comunidade. Então, isso é uma coisa interessante porque, como eu estou dizendo, isso a medicina ela se confunde com a origem do homem, né? E aí quando você avança um pouco, você chega na Grécia, no Egito Antigo, né? Em que você vê, por exemplo, que não havia uma diferenciação entre o médico e o sacerdote, porque era simplesmente a grande ciência, né? Não havia essa diferença entre ciência e religião, ou ciência e espiritualidade. O sacerdote geralmente era um médico também, ok? Tanto é que a gente sabe que esse conhecimento ele era uno, ele não era dividido. E mesmo assim, mesmo dessa forma, se conseguia fazer grandes descobertas, intuir coisas maravilhosas. Por exemplo, na Grécia Antiga, Demócrito intuiu que existia o átomo, né? E
é uma coisa muito interessante. E lógico que com o passar do tempo, e aqui a gente entra na Idade Média, eu estou fazendo apenas um pequeno apanhado disso, e foi justamente na Grécia, antes de falar um pouco da Idade Média, que Hipócrates, aí 300 anos antes de Cristo, que ele sistematiza um pouco o método científico, o método clínico, digamos assim. Esse método clínico que consiste em anamnese, exame físico, que é basicamente, né, o que a gente faz hoje numa consulta médica, né? Então isso foi pensado, sistematizado por Hipócrates 300 anos antes de Cristo. E aqui, passando pela Idade Média, onde entra mais a observação científica, Nicolau Copérnico, Galileu, Francis Bacon, né? Francis Bacon é o pai do método científico, o pai da metodologia científica. Mas vamos avançar um pouco, a gente não tem muito tempo, né? Mas o primeiro tratado de terapêutica publicado no Brasil foi um livro de 1735, que é esse livro aqui, ó, o Erário Mineral. Aqui é a capa original desse livro, foi um livro publicado em 1735, e esse livro é um tratado de terapêutica. Terapêutica é a parte da medicina que cuida dos tratamentos, das terapias, né? E é uma disciplina, inclusive, do currículo médico, que se estuda numa faculdade de medicina. Eu estou colocando isso porque essa sistematização, essa sistematização me chamou muito a atenção, porque na época que eu estava fazendo o livro com o Antônio Amauri, a gente teve acesso aos depoimentos que vários ex-cangaceiros deram ao professor Antônio Amauri, e num deles, um depoimento de Zé Sereno, o Zé Sereno falou para o Dr. Amauri que num certo dia de 1933 ou 34, eles estavam caminhando ali próximo, nos arredores de onde hoje se situa Paulo Afonso, e que ele ia no final da fila, eles iam em fila indiana, e o cangaceiro na frente dele se desviou de um galho, e quando soltou, o galho bateu no olho de Zé Sereno, e ele teve uma dor muito forte no olho e desmaiou. Os cangaceiros continuaram andando, porque não perceberam que ele tinha desmaiado. Só depois de algum tempo eles perceberam a ausência de Zé Sereno e voltaram pelo próprio rastro até encontrá-lo já sentado, tentando se recuperar ali da pancada que levou no olho. E um dos cangaceiros, acho que foi Manuel Moreno disse que o que era bom para aquilo era leite de peito, pingar leite de mulher que estava amamentando, mulher de resguardo, né? E quando eu li aquilo, né, eu fiquei, mas doutor Amauri, rapaz, que coisa maluca, a gente não vai nem colocar isso no livro. Ele, não, coloca, ele não falou aí que era isso, coloca no livro. E a gente colocou, inclusive, essa passagem no livro. Quando eu me deparei com o Erário Mineral, aqui, eu vou ler para vocês, na página 116, ele diz o seguinte: para ferida nos olhos, sumo de funcho e leite de peito, o que quiserem, misture-se e se use. É bom para a ferida nos olhos. Então, quer dizer, Zé Sereno foi tratado nos anos 30 do século passado por uma terapêutica que era uma terapêutica oficial usada por um médico em 1735. Você vê que coisa interessante, né? Então, a medicina que se fazia no cangaço, na verdade, era uma medicina que já vinha, digamos assim, era uma espécie de amalgamação, uma espécie de junção daquilo que o sertanejo geralmente já usava no seu dia a dia, com elementos da flora, com elementos da caatinga, do sertão, de árvores, de plantas, né? E com o passado, principalmente depois que entram os anos 30, eles começam a incorporar nessa farmacopeia, digamos assim, mais ligada aos elementos da terra, elementos já das boticas, já industrializados, digamos assim. Então, por exemplo, numa dessas entrevistas que o Amauri fez, há uma entrevista com Joaquim Góes, que conheceu, que peitou com os cangaceiros, né, cruzou com eles em 1929. E o Joaquim Góes teve a curiosidade de olhar o que é que eles usavam para a cura, né, o que é que tinha na farmacopeia dos cangaceiros. E ele cita, deixa eu me lembrar de cabeça aqui, pó de Joanes, pomada de São Lázaro, tintura de iodo, essências baratas, essas coisas, né? E depois, quando o Amauri entrou em contato com o Dadá, ele perguntou a Dadá o que é que tinha além disso, né? E a Dadá coloca como que havia água oxigenada, álcool, né? Aguardente alemã, muitas vezes,
Veja só que aí você já tem uma incorporação de elementos, por exemplo, que se encontrariam talvez em vendas, em boticas, em farmácias, talvez nas cidades um pouco maiores do sertão. Isso é muito interessante porque em 1929, quando Lampião entrou na cidade de Tucano, isso está relatado no livro, muito bem relatado, no livro Cangaço na Bahia, Canção Agalopada, do professor Rubens Antônio. Ele conta no livro que Lampião foi procurar o médico Teotônio Martins de Almeida, lá em Tucano. E ele se queixou, entre outras coisas que ele conversou com o coronel, ele se queixou de dor na garganta. E pediu alguma coisa para a garganta e o Teotônio Martins de Andrade encaminhou ele para o boticário da cidade, Demóstenes Martins de Andrade. Então Lampião se dirigiu a esse boticário e ele deu a Lampião partilhas de hortelã. E você vê que coisa interessante, né? Partilhas de hortelã, Lampião com a garganta, com sintomas de dor de garganta, talvez alguma coisa desse tipo, a garganta inflamada. E alguns meses depois, já entrando em 1929, a gente se depara com Lampião na fazenda Jaramataia, do capitão Heronildes de Carvalho, que era médico, né? Com um dos cangaceiros com dor de dente e que o capitão Heronildes pediu permissão se Lampião autorizava que ele desse um remédio para ele, a cafeaspirina. O Lampião autorizou, o cangaceiro tomou a cafeaspirina, melhorou a dor de dente e parece que Lampião ficou um conhecedor, um fã, talvez, quando tivesse a oportunidade de usar a cafeaspirina. Inclusive, tem um filme, Cinema, Aspirinas e Urubus, que é exatamente um propagandista da cafeaspirina percorrendo os sertões do Nordeste nos anos 40. Tá certo? Existe um filme falando disso, a cafeaspirina fazendo sucesso, né? Então, aí é uma coisa interessante, por quê? Porque quando a gente pega Benjamin Abraão filmando Lampião em 36, ele pega um cartaz da cafeaspirina, coloca ali atrás e Lampião faz propaganda do remédio, o remédio da confiança, lendo aquilo. O intuito do Benjamin com esse vídeo, com essa filmagem, era ganhar dinheiro, era ganho financeiro, né? O que realmente não aconteceu, porque todos sabem que o filme do Benjamin Abraão foi apreendido pelos censores da ditadura Vargas com a justificativa de atentado contra os créditos da nacionalidade. Então, essa medicina que se usava no cangaço, que era feita no cangaço, era uma junção daquilo que já era herdado dos antepassados, a herança do povo nativo, do índio, né, do negro e também do português que colonizou o Brasil, tá certo? E isso era feito uma junção e com o progredir da civilização, digamos assim, quanto mais vão chegando no sertão essas, entre aspas, novidades, já da indústria farmacêutica, como por exemplo a cafeaspirina, isso de certa forma acaba sendo incorporado digamos assim, a medicina do cangaço. Quando eu falo medicina do cangaço, aqui falando de médico especificamente, a gente sabe que Lampião de certa forma foi até bem assistido por médicos, né? A gente pode aqui a lesão no pé, em que ele foi tratado ali na região de Serra Talhada em 1924, o olho em 1925, em que ele foi levado para Triunfo, nas terras do coronel João Cordeiro, e o filho do coronel João Cordeiro, José Cordeiro de Lima, foi quem tratou do olho direito de Lampião. Provavelmente o que ele fez ali foi cuidados locais, limpar, tirar corpo estranho. Era uma era que ainda não existia antibiótico disponível, né? Então, tanto é que Lampião acaba ficando cego do olho direito. Agora, uma coisa que chama a atenção com relação a isso é que quando você compara as fotos de Lampião feitas em 26, quer dizer, aproximadamente um ano depois do acidente que ele teve com o olho, o espinho do quipá, seja lá o que for, quando você compara as fotos feitas por Pedro Maia e Lauro Cabral, você não percebe com muita nitidez o leucoma, né? Aquela substância branca do olho direito. Inclusive, talvez Lampião meio de lado nas fotos, né? Você não percebe com muita nitidez, mas em 36, com as fotos do Benjamin Abraão, já é bastante nítido o leucoma no olho dele. A foto que Lampião tirou em 27 é bem perceptível o leucoma. Então, o que eu acredito que tenha havido é que esse olho lesado em 25 foi piorando progressivamente, talvez até de maneira um pouco acelerada, por falta de maiores cuidados, né?
e que em determinado momento ele perde a funcionalidade do olho direito, ficando cego realmente, impedido de usar para o seu dia a dia a vista direita. Talvez visse alguma luminosidade e acaba perdendo a funcionalidade da vista direita. Numa entrevista que nós fizemos, eu e a Mauri, com Dona Mocinha, irmã de Lampião, ela chegou para mim e disse, o pessoal disse que Lampião, que Virgulino era cego do olho direito, mas ele não era. Teve problema quando era pequeno, mas não era cego do olho direito. Aí eu, Dona Mocinha, é porque a senhora não percebeu, porque ela teve poucos dias com ele ali, em 1926, em Juazeiro, né? E talvez no calor dos acontecimentos ali, foi meio tumultuado ali, a pressa de negócio de patente, de batalhão patriótico, ela não tenha percebido, né, realmente o defeito, e ele não tenha falado do olho direito, ok? Uma coisa que eu queria falar também, ainda falando dessa coisa, desse eco antigo, né, seria, por exemplo, a palavra auspício, né, os bons auspícios, ou maus auspícios, né? O auspício vem do latim avis spicere, que seria especular ou prognosticar pelas aves. Então, quem não conhece as histórias de Lampião, de repente voa um pássaro e ele tem uma premonição e diz que a força vai chegar e manda todo mundo levantar e daqui a pouco a força chega. Então, esse especular pelas aves, esse prognosticar pelas aves ou ver o futuro pelas aves, né? Isso inclusive tem esse eco ainda hoje. Quem não conhece a música Acauã de Luiz Gonzaga, né? A Acauã, que quando canta chama a seca pro sertão, ou a Rasga Mortalha, que quando canta pode estar sinalizando que alguém vai morrer, as corujas, tanto é que os cangaceiros não usavam nomes de ave de mau agouro, porque o apelido é uma espécie de amuleto também. Ele até pode ser engraçado, maçarico, marreca, mas nunca associado a uma coisa que dá azar, uma ave de mau agouro, aquela história que acho que eu já contei em alguns vídeos aí, do Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, em que o cangaceiro, feito pelo Geraldo Del Rey, vai entrar no bando de Curisco, feito pelo Otton Bastos, e recebe o nome de Satanás. Então isso na realidade, isso do ponto de vista da verdade, da realidade, seria uma coisa improvável, né? Que cangaceiro gostaria de ser chamado com um nome ruim, né? Um nome de mau agouro, né? Então, assim, outra coisa que eu poderia falar aqui, a gente não tem muito tempo, mas era sobre as cabeças cortadas, né? A gente sabe que a medicina já sempre teve uma certa curiosidade, entre aspas, mórbida, né? Por essas coisas. Quem não lembra, por exemplo, William Wallace do Coração Valente do Mel Gibson, que foi esquartejado e os pedaços foram enfeitar a ponte de Londres para coibir novos revolucionários, né? Aqui eu vou citar os guilhotinados, que o Brown-Séquard, que é um grande nome da neurologia mundial, que inclusive descreveu uma síndrome famosa, a síndrome de Brown-Séquard. Ele ia lá esperar os guilhotinados, chegava para eles antes de serem guilhotinados e dizia, olha, Jean-Pierre e tal, quando descer a guilhotina no seu pescoço, eu vou pegar a sua cabeça, você colabore, que eu estou fazendo um estudo científico, se eu mandar você piscar, você pisca, abrir o olho. Então ele fez um trabalho científico, pegando as cabeças dos guilhotinados e pedindo, abre o olho, fecha o olho, e naqueles segundos ali em que ainda havia alguma circulação a nível de encéfalo, se o indivíduo tinha alguma reação reflexa ou obedecia a algum comando. Inclusive a tese de doutorado sobre os decapitados, Paul Loy, o médico Paul Loy, francês, fez uma tese sobre isso. Tá certo? E aqui não foi diferente, né? Eu não vou entrar aqui a teoria lombrosiana, que acho que é bem conhecido de todos, né? E que já era refutada por Nina Rodrigues no século XIX ainda, mas que ainda passou muito tempo ainda se examinando cabeça de cangaceiro para ver se encontrava algum estigma lombrosiano, né? E, na verdade, nenhum desses cangaceiros tinham esses estigmas, né? Lampião não era um lombrosiano nato, né? Então, para encerrar, eu gostaria apenas de falar de alguns médicos aqui que, de certa forma, tiveram uma participação no cangaço, como o Zé Cordeiro de Lima, que eu já falei, Otacílio Macedo, que entrevistou Lampião no Crato, né? Inclusive, o Demóstenes Martins de Andrade, o boticário que atendeu Lampião em Tucano, também fez uma entrevista muito interessante com Lampião. Essa entrevista está no livro do professor Rubens Antônio, Cangaço na Bahia, Canção Agalopada. Liberato de Carvalho, que chefiou as forças volantes da Bahia, era médico, né?
Arthur Xavier da Costa, que também, nesse trabalho do professor Rubens Antônio, há muita coisa sobre as autópsias que ele fez, tanto em cangaceiros mortos quanto em volantes, muito interessante. O Arthur Xavier da Costa teve uma participação muito importante como médico nas forças volantes, referenciadas em Jeremoabo. Eronides de Carvalho, que eu já citei, e não poderia deixar de citar aqui também o professor Arthur Ramos. O professor Arthur Ramos, formado na Faculdade de Medicina da Bahia, foi de lá para o mundo. É considerado hoje o pai da antropologia brasileira. É um nome que examinou, é uma pessoa de nome, que realmente deu uma contribuição muito grande para a antropologia e para a medicina de maneira geral. Examinou ex-cangaceiros como Volta Seca, Passarinho e outros, e não achou neles também nenhuma anormalidade, dizendo que o cangaceiro era um sertanejo igual aos outros, apenas fruto de uma convulsão, de um meio, de uma instabilidade social. E aqui não poderia deixar de citar alguns escritores, né? Ranulfo Prata, que escreveu a biografia de Lampião em 1933, que era médico, Estácio de Lima, que escreveu O Estranho Mundo dos Cangaceiros, Napoleão Tavares Neves, que é o maior conhecedor sobre o Lampião, sobre o cangaço no Ceará, grande médico, Magerbe de Lucena e o professor Lamartine de Andrade Lima, que inclusive fez a exumação das cabeças de Lampião e Maria Bonita agora em 2002, quando foram retiradas do cemitério onde elas estavam em Salvador, Quinta dos Lázaros. Bom, eu não queria me estender mais, gostaria apenas de agradecer a oportunidade de participar desse simpósio, aplaudir a iniciativa do Robério e parabenizar vocês por estarem prestigiando. Um grande abraço a todos. Olá a todos, meu nome é Maria Quitéria de Moraes, eu sou neta de Manuel Batista de Moraes, cangaceiro Antônio Silvino, também conhecido como Rifle de Ouro. Para mim é uma honra estar aqui participando desse simpósio em comemoração aos 4 anos do canal Cangaço na Literatura. E eu sou grata ao Robério pelo convite para falar sobre a herança do cangaço. E como eu estava dizendo, eu sou neta de Antônio Silvino por parte de pai. O meu pai é um dos filhos reconhecidos que Antônio Silvino reconheceu. O nome dele era Severino Batista de Moraes. E o meu pai conviveu com o pai dele, Antônio Silvino, na época que ele estava na prisão, em Recife. E meu pai, ele se interessou em saber a história, apesar de Antônio Silvino não gostar de falar sobre esse assunto. Mas meu pai insistiu muito, passou alguns anos estudando em Recife, na penitenciária, né, e convivendo diariamente com o pai dele. Então meu pai ouviu do próprio Antônio Silvino muitas histórias da vida dele. Segundo meu pai conta, em torno de 60% da história de Antônio Silvino, né? De como ele era, de quais eram os hábitos dele, quais eram os costumes dele, aonde é que ele ficava quando ele não estava em algum combate ou fugindo das volantes, o que ele fazia durante esses anos todos. Todas essas histórias o meu pai ouviu dele. E na minha convivência com meu pai, ele também era assim, ele também não gostava muito de falar. Quando nós éramos criança, ele não tocava muito no assunto, né? Mas já adulta, e eu já era casada com meus filhos, o meu pai foi passar alguns meses na minha casa para um tratamento de saúde. E eu tinha uma vizinha que ela era jornalista. Então, ela sabendo quem era meu pai, ela se interessou em fazer uma entrevista com ele, mas ele só aceitou fazer a entrevista se eu comprasse um gravador, gravasse o que ele estava falando para jornalista,
para depois ele conferir se tudo que ele falou para jornalista é o que estava escrito no jornal. Era o Jornal à Tarde, isso foi na década de 90, né? Então ele fez essa entrevista, falou algumas coisas sobre o pai dele, né, no Jornal à Tarde. E já que eu tinha um gravador, eu também insisti muito com ele para ele me contar quem era o meu avô, né? Como era a história dele de cangaceiro, né? E ele me disse que eu estava fazendo com ele a mesma coisa que ele também fez com o pai, né? Então ele viu que realmente eu queria saber, eu queria conhecer a história, né? E a partir daí eu comecei a gravar alguns depoimentos de meu pai, né? Em fita cassete na época, né? Que depois eu peguei essas gravações e transcrevi para essas histórias que eu ouvi de meu pai, e está guardada comigo há muitos anos, foi no início da década de 90, né? E a partir do conhecimento dessas histórias, eu passei a entender como foi a educação que meu pai nos deu quando criança, né? Então, por exemplo, só para ilustrar aqui, quando nós éramos 5 irmãos, quando o meu pai chegava em casa e via um brigando com o outro, né, ele chamava os 5, colocava numa fila e os 5 apanhava, né, porque eu não entendia porque isso, eu não tinha feito nada, meu irmão e minha outra irmã brigando, porque eu apanhava, né, eu não entendia naquela época, né. Ele tinha lá um pedaço de couro, ele deu o nome de rabinho, que ficava lá, e ele dava umas lapadas na gente com isso. Mas, a partir desse momento que eu comecei a ouvir as histórias gravadas, né, que eu gravei, meu pai me contando, ele me contou uma história, ele contou que o pai dele, né, Antônio Silvino, que na casa, antes dele entrar para o cangaço, na casa do pai dele, que é meu bisavô, o Batistão, quando eram 12 filhos, né, naquela época lá, Antônio Silvino era o filho caçula, ele tinha 12, mais 11 irmãos mais velhos do que ele. Então, ele contou para meu pai que se 2 filhos estivessem brigando, todos os filhos apanhavam. Isso era a ordem, a doutrinação, a educação do Batistão. E Antônio Silvino contou isso para meu pai. E meu pai fazia isso com a gente. Então eu considero isso uma herança, né, que vem desde meu bisavô, passou Antônio Silvino, contou para meu pai. Meu pai educava a gente assim, né? Por quê? Porque que todos apanhavam? Porque ele disse que se vê 2 brigando, a gente tinha que ir lá e acabar a briga, separar e não ficar lá assistindo os 2 brigando, né? Então era dever de quem não estava envolvido na briga acabar, fazer o que fosse possível para acabar a discussão. Briga de criança mesmo, mas a gente tinha que não deixar isso acontecer. Então isso já vem da educação que Antônio Silvino recebeu do pai dele, passou para meu pai continuou fazendo isso pra gente. Então meu pai me contou da Rosa e Silva, que é uma peia que Antônio Silvino tinha, que ele fez. Ele certa vez ele conheceu uma pessoa que veio do Amazonas, que trabalhava com latex, né, naquela época da borracha, e ele veio pro Nordeste, né, se encontrou com Antônio Silvino em um determinado momento que ele estava numa fazenda, e o Antônio Silvino viu que ele trouxe do Amazonas um couro de anta,
E ele achou aquele couro interessante, era um couro meio duro e tal, e ele perguntou se ele vendia aquele couro. Aí ele falou, o senhor gostou desse couro? Não, eu vou lhe dar de presente, é seu. Então ele pegou aquele couro, ficou curtindo ali, ele cortou em vários pedaços, de 1 metro mais ou menos esse couro de anta. E um dos pedaços ele passou algum tempo preparando um chicote para dar a peia nos desafetos dele. Principalmente ele usava essa peia para castigar os rapazes que desonravam as moças, né? Então ele fez essa peia e depois ele procurou um celeiro para fazer a empunhadura com detalhes de prata, né? Então, e ele deu esse nome de Rosa e Silva porque era uma pessoa que ele conhecia, que ele não gostava dele, nem o Rosa e Silva gostava de Antônio Silvino. Esse homem, ele era um agiota, né? Então ele emprestava dinheiro e explorava muito os pobres endividados, né? Então Antônio Silvino considerava isso uma peia, né? Então ele batizou esse chicote, né, feito do couro da anta, de Rosa e Silva, né, que acompanhou ele por muitos anos, e era com a Rosa e Silva que ele dava peia, dava pisa nos cabras que saía da linha, como diz ele. Então eu vejo isso também uma herança que meu pai aprendeu com o pai dele, quando ele conheceu essa história da Rosa e Silva, né? Ele tratou de arrumar um pedacinho de couro lá em casa, ficava pendurado na parede, chamava rabinho, né? E a gente já sabia, né? Se tivesse um irmão brigando com outro e a peia castigava. Então, a herança do cangaço na minha vida, através de Antônio Silvino, eu posso dizer que vem da minha própria educação, a forma com que meu pai educou a gente, como também, para mim, a própria história dele é uma herança. A história que eu recebi de meu pai, que ele recebeu da fonte, que é o pai dele, Antônio Silvino. Então, durante muito tempo, nós conversamos, horas e horas, ele me contando essa trajetória, né, do pai dele, Antônio Silvino. Às vezes a gente sentava para tomar um café lá em casa e passava horas, então eu anotava, fazia anotações, foi despertando em mim o interesse de conhecer mais essa história. E eu estava naquele momento da minha vida, naquela época, no início da década de 90, tendo a oportunidade ali com meu pai, né, de aprender mais, de conhecer mais quem foi esse homem, quem foi Antônio Silvino, o que é que ele fazia, o que é que ele gostava. Então eu conheci um lado de Antônio Silvino que não é só o lado que as pessoas conhecem através dos jornais, dos combates, né? Eu conheci o lado do homem, né? Antônio Silvino, o que é que ele fazia, o que ele gostaria de estar fazendo se não tivesse no cangaço, né? Então eu fiz muitas anotações e depois das informações que meu pai me passou, que ele me contou, que eu gravei, que eu anotei, fiz anotações também, e depois que meu pai desencarnou também, eu continuei a pesquisar, a conhecer mais, porque meu pai, ele tem uma parte da história que ele não conheceu, por exemplo, quando esse período todo que Antônio Silvino passou na prisão, né? Então eu tive acesso também ao filho de um carcereiro, né, que conviveu com Antônio Silvino, se tornou amigo dele na prisão, e eu pude gravar também vários depoimentos de como era a vida dele, o cotidiano dele na penitenciária.
Outro local também onde eu consegui bastante informações, tem outros locais onde Antônio Silvino estava, quando ele não estava em combate ou fugindo de alguma perseguição das Rolantes, ele tinha alguns locais que ele se sentia seguro, que ele tinha amigos, e que ele de vez em quando passava uma temporada, convivia com essas pessoas lá. Então eu tive acesso a essas pessoas que conviveram também, os descendentes dessas pessoas que me passaram várias histórias que parecem assim com algumas coisas das histórias que meu pai também me contou. É como se tivesse assim uma codificação. Quando eu ouço uma história e vejo que a pessoa fala de um hábito dele, de um jeito, de uma mania, então realmente eu sei que é uma história verídica, né? Porque, segundo meu pai falou numa entrevista que ele deu, que 80% do que ele leu, do que ele teve acesso naquela época, era fantasioso, né? Então muitas coisas assim não estavam equivocados, tipo nome de lugares, datas, nome de pessoas, né? Então essa história que meu pai via, né, que ele ficava meio chateado, assim, mas também não tinha como as pessoas escreverem certo se o próprio Antônio Silvino não gostava de falar da história dele, né? Quando ele estava na prisão, ele foi procurado por vários pesquisadores, historiadores, escritores, jornalistas, mas ele não queria falar da história dele, falava muito pouco. E meu pai também, foi muito difícil eu conseguir que ele me contasse essa história, os detalhes dessa história, né? Várias pessoas da família não conhecem profundamente essa história, mas eu fui insistente com ele, consegui que ele me passasse o que ele sabia, né? E para mim, a herança é a própria história que eu tive acesso, né, sobre Antônio Silvino, né? E continuei a minha pesquisa, né, que eu pretendo futuramente lançar um livro, que esse livro eu acredito que vem esclarecer equívocos que meu pai dizia, né, que ele encontrava no material, nos livros que ele leu na época dele, na época que ele estava aqui. Então, mais uma vez eu quero dizer que eu sou grata ao Robério por essa oportunidade de eu estar aqui falando sobre esse assunto da história, não considero só uma história minha, da minha família, dos meus antepassados, mas também uma história que faz parte da história do Nordeste do Brasil, de um sertanejo que lutou por suas causas naquela época. E eu sou grata por essa oportunidade de estar aqui falando sobre ele. E eu desejo que esse simpósio continue com os outros convidados trazendo informações esclarecedoras para todos. Desejo que seja um sucesso. Esse é o primeiro simpósio que o Robério está fazendo e espero que continue nos próximos anos, que seja um sucesso. E é isso. Sucesso a todos. Robério, mais uma vez grata por tudo. E aí, gente, gostaram das palestras? Eu mesmo estou aprendendo muito. Então, como prometido, você que ficou até aqui, vou estar sorteando hoje, na nossa primeira noite, Heróis e Bandidos, de Gustavo Barroso, a primeira edição desse livro fantástico. E como concorrer? No comentário fixado que vocês têm aqui, vocês vão deixar seu nome, e de onde você é, para a gente ver mais ou menos onde está chegando a nossa transmissão do nosso simpósio. Obrigado, gente, e espero vocês amanhã às 19 horas aqui no canal O Cangaço na Literatura. Divulga esse programa, chama o pessoal para assistir, né? E amanhã estaremos aqui no mesmo horário às 19 horas para mais cultura. Valeu, gente. Tchau.